espiritualidade com o Pai Luizinho de Ogum. E como é importante, sim, buscarmos essa ajuda espiritual, como eu sempre falo, e o Pai Luizinho também, em todos os programas, para seguir em frente, para termos os nossos caminhos iluminados. E quantas pessoas são inseguras e indecisas? Isso é muito grave, não é, Pai Luizinho? Porque a pessoa não sabe que caminho seguir. A espiritualidade ajuda muito nesse sentido também. Seja bem-vindo. Obrigado, Marília. Boa noite a todos nós. Boa noite a todos que nos assistem. Continuem nos assistindo, né? Porque a gente sempre dá uma orientação, sempre dá um esclarecimento sobre a espiritualidade. Hoje, em relação à insegurança, né? O indeciso, como existe pessoas assim, né? E isso é um mal, assim, que atinge muito a pessoa. Às vezes leva até a ficar doente, né? Assim, de ficar, assim, preso naquela situação e não conseguir se libertar pela insegurança, né, Marília? De não poder sair daquela situação. Será que eu devo comprar um carro, mas eu sou tão inseguro, eu tenho medo, eu vou lá pedir uma ajuda dos orixá, mas será que vão, o que vão achar, que vão pensar? E como bate nas nossas portas, nos templos africanos, pedindo assim uma ajuda, e muitas pessoas também, às vezes é os familiares que vão em busca assim, pai Luizinho, me faz um axé pro meu filho, pra minha filha. Ela não sabe qual é o curso que ela vai fazer, se ela faz hotelaria, se ela faz psicologia, se ela vai ser... Então, quem estiver vivendo essa situação, vá correndo buscar uma orientação espiritual, porque isso é muito delicado, a pessoa entra numa depressão, não consegue se definir, né, Marília? Se vai viver isso, se vai sair disso, o que fazer, né? Só ajuda espiritual. Ou sem objetivo nenhum, pessoas que não têm objetivo. Não tem objetivo, porque está insegura, está indeciso, eu não sei se eu vou para a esquerda, se eu vou para a direita, e vai escasulando, e termina ficando depressivo, ficando doente, né? Fica abaixo de remédio, não sai por causa da luz do dia, não sai por causa da luz do sol, enfim, vai criando uns fantasmas, uns medos, uns pânico, um terror que a própria pessoa cria para si, que não consegue viver. Então, quem vive isso tem que buscar ajuda espiritual, tem que buscar nos orixás, na sua fé, na sua crença. Não digo só na igreja, na matriz africana, mas tem a igreja, tem tantas outras religiões. Eu estou aqui para orientar espiritualmente dentro da minha religião, que é a matriz africana. Não são todos obrigados a seguir a matriz africana, mas eu oriento que busque uma orientação espiritual, né? Que se ajude, que vá procurar uma orientação, vai fazer um axé, vai fazer uma limpeza, vai fazer uma desobsessão, enfim, vai buscar uma orientação. Não podemos ficar nessa insegurança nas nossas vidas, porque a pessoa, a vida toda vai ficar inseguro, não vai conseguir andar, né, Marília? Vai ficar sempre naquela insegurança, naquela indecisão. O outro que vai determinar, e às vezes a opinião do outro não vai ser realmente aquilo que deveria ser, né? Porque cada opinião é uma opinião, né? Então todos nós temos a nossa opinião. Se a pessoa está pedindo uma opinião, eu vou dar minha opinião. E talvez aquela opinião não seja realmente aquele caminho que a pessoa tem que seguir. Então busque uma ajuda espiritual, uma orientação espiritual, vai fazer uma troca, vai fazer uma limpeza, vai fazer uma abertura, enfim, vai fazer um trabalho para buscar o equilíbrio psíquico e emocional, né? Porque aí a pessoa está totalmente desequilibrada emocional, porque está insegura, né, Marília? Não consegue andar, não consegue viver, não consegue caminhar, não consegue se determinar por si próprio, né? Às vezes uma pessoa adulta, dona de si, às vezes até cursou uma faculdade, enfim, fez um curso universitário, mas ficou insegura, ficou com uma depressão, teve um trauma, enfim, às vezes a insegurança vem de vários sentidos, né? Ou teve uma perda muito fatal, enfim, só ajuda espiritual essa pessoa vai conseguir se melhorar. Então, busque uma orientação espiritual e saia rapidamente da insegurança, que a insegurança pode levar para a depressão, pode levar para uma situação bem complicada, pode trazer até obsessores, espíritos menos esclarecidos, eguns, para si próprio pela insegurança, pelo medo, porque a insegurança já traz o medo junto, né? Já cria o medo junto com a insegurança, né? Para aquela insatisfação, que a pessoa também fica insatisfeita, nada tá bom, né, pro inseguro, né? Eu não sei se eu saio de verde, não sei se eu saio de amarelo, porque ela é formada pela opinião do outro, né? Então ela tem que ter, quem vive isso, procure uma orientação espiritual. Só que eu posso passar para vocês, uma ajuda espiritual vai ser muito bom para sair dessa insegurança, dessa indecisão.
porque isso não é nada bom, isso é muito ruim. Só os orixás para ter misericórdia de tudo isso e poder socorrer essa pessoa, porque aí não consegue comprar o carro, não consegue se relacionar. Será que esse casamento eu continuo? Será que eu sigo com essa pessoa? Aí eu mando embora e quero aquela pessoa de volta, né? Mas por quê? Porque eu estava inseguro, indeciso, aí depois eu me arrependo, né? E aí, como é que eu vou viver? Será que a pessoa vai querer voltar, que foi embora, né, Marília? Então, quem está inseguro, quem está assim, como se diz o popular ditado, em cima do muro, né? Então, que segue o muro, né? Não fica nesse, eu vou para a esquerda ou vou para a direita. Procura se ajudar espiritualmente. Não dá para ficar nessa dificuldade aí de insegurança, sem ter um objetivo, um foco, que a gente precisa mesmo acreditar e confiar também nas nossas opiniões. Se der errado, deu errado, paciência, mas pelo menos faça aquilo que tem em mente. Nessa vida a gente tem mais é que ser corajosos, não é, Pailuizinho? Verdade, com certeza. Se a gente não tiver coragem de enfrentar os obstáculos que nos é colocado, né? Que todos os dias se coloca em algum obstáculo nas nossas vidas, a gente não vai saber se não tentar arriscar, né? Então vamos arriscar, vamos tentar, pelo menos a gente tentou, né? É verdade. Então, vamos lá os e-mails, que são vários aqui, da Renata. Ela diz o seguinte, pede uma orientação para o senhor. Pai Luizinho, sou super esquentada, acabei meu noivado por ciúmes, tive motivos, vários. Claro que fiz, para variar, uma tempestade num copo d'água. Tentei conversar e ele não me perdoa, não quer voltar. Não aguento ficar longe do meu amor. Será que tudo que sonhamos não vamos realizar? Como adoçar meu noivo e fazer com que ele volte para mim? Renata. Vamos jogar, né? É um pouco delicado o caso dela, mas que bom que ela se colocou, não se colocou só de vítima, a Renata, né? Ela disse que ela que causou, né? Olha, Renata, o que os orixás passam para ti, primeiro, eu acho que antes de adoçar o seu noivo, você faz um trabalho para você mesmo, né? Para você melhorar o seu humor, ter paciência. Ciúmes não vai conseguir sustentar nenhuma relação. Toda pessoa que é muito ciumenta, marca muito em cima, faz essa cobrança, joga, faz como ela colocaste, né? Essa tempestade, entendeu? Então ela pode inventar uma situação que não é, né? Se a pessoa cria uma tempestade é uma coisa muito grande dentro de um copo d'água, às vezes uma coisa tão pequena, né? Que às vezes não vale a pena criar um conflito. Eu acho, Renato, que os orixás passam aqui que você, assim, vai ter que ter uma mudança com você. Então procura, assim, uma orientação espiritual. Lá a gente pode fazer um trabalho para a Mãe Iemanjá, que é a dona do equilíbrio, do psíquico, do emocional, do cérebro, que ela vai conseguir ter um equilíbrio. No momento que essa moça tiver o equilíbrio, a Renata, ela vai conseguir lidar com os sentimentos, ela vai se melhorar, talvez ela não vai ter tantos ciúmes, ela vai ver que certas coisas não vai ter necessidade de fazer uma tempestade num copo d'água, não vai valer a pena, porque se já começa uma relação assim, né, Marília, isso, com certeza isso não vai dar certo, né, Renata? Me desculpe, mas se você começar assim, essa relação não vai ser duradoura, né, porque você está colocando muitos obstáculos nessa relação. Com certeza os seus sonhos não vão ser concluídos, então procure se melhorar, ver assim, olha, eu não devo agir assim, eu não devo pensar assim. Não adianta só adoçar o noivo, né, Marília? Se eu não me melhoro, se ela não se melhora, se ela não muda as atitudes, o comportamento, se toda vez ela continuar fazendo as mesmas situações, as mesmas chantagens emocionais, vai cansar a relação. Aí o moço vai fugir dela, né, o noivo. Então, Renata, por favor, mude a sua maneira de agir, de pensar. Há sim um trabalho para essa situação. Vai em busca do Ilê do Pai Luizinho. Há um trabalho para a Mãe Iemanjá, para dar um equilíbrio emocional, psíquico para a pessoa, para poder lidar com essa questão de ciúmes, de temperamentos, né? Então, vamos procurar se melhorar também, porque não adianta eu só querer fazer para a pessoa. Se ela mesma está me relatando, e os orixás estão nos mostrando que ela também é o problema, então primeiro vamos tratar dela e depois, quem sabe, fazer uma união, fazer um trabalho de amor para o relacionamento dela, quem sabe ela casar com essa pessoa. Para seguir um novo caminho, não é, Pai Luizinho? Para ter felicidade, para ter luz, então tudo isso os orixás nos proporcionam, justamente, mas a gente tem que procurar ajuda espiritual para ser feliz, não adianta. Posso lhe esperar, então, a semana que vem, Pai Luizinho, no nosso momento espiritualidade que o pessoal adora? Muito obrigado, Marília, obrigado a todos que nos assistem, continuem nos assistindo, nos mande e-mail, vai até o Ilê do Pai Luizinho, fazer uma orientação espiritual, fazer um jogo de búzios, enfim, temos tantos trabalhos de abertura de caminho, limpezas,
para todas as afinidades, né? Para a sociedade, para quem quiser fazer uma sociedade, para escritório, enfim. É só procurar o Pai Luizinho de Ogum que a gente está orientando espiritualmente. Um bom axé a todos. É verdade, minha gente. A vida sempre próspera e feliz. Então procurem, sim, o meu Babalorixá, que eu amo de paixão. E a semana que vem estou lá fazendo vários banhos. 2 banhos já estão marcados. O de ervas e o banho da primavera, que eu já estou me adiantando. Quero ser feliz, sim, e quero segurar o que eu já tenho. Isso é importante. Então, minha gente, procurem o Pai Luizinho de Ogum.